que vocês falam? O que vocês dois falam? O que você fala, pastor? Pra quem quer, quem assistiu isso aqui tá falando, cara, eu acho que minha identidade tá meio cagada. O que eu faço? Cara, eu volto à problemática do início, de como o evangelho... Não problemática, mas... Na verdade, a solução que o evangelho propõe. O evangelho é ontológico. No sentido de que o evangelho, ele toca... A palavra ontológico vem da palavra ser. Né? Quem você é. Mais profundo. As filosofias do mundo, até eu não vou ficar abordando religiões aqui, você vai perceber que elas sempre tentam resolver o problema do erro do homem de maneira externa. Porque o mundo não gosta dessa palavra pecado, né? Pô, pecado, muito forte essa expressão. Todo mundo sabe, por exemplo, que adultério é errado, mas ninguém chama de pecado, todo mundo chama de erro. É um erro, o cara cometeu um erro. Mas a Bíblia vai ensinar pra nós que adultério, ou que uma mentira, por exemplo, é pecado. E é engraçado que essa linha, inclusive, moral, dessa lei moral que inclusive o C.S. Lewis vai falar, antes dele até, Tomás de Aquino vai trazer esse conceito de uma lei natural que existe e que comanda todas as coisas. Que ela existe, essa lei natural existe por causa da lei da revelação bíblica, né? A lei bíblica. E essa lei natural tá presente, cara. E ela aponta os erros que o homem vive na consciência. É muito forte isso. Só que daí o que eu quero dizer com isso? O homem, ele tenta resolver esse problema de muitas formas. As religiões vão tentar propor pra você resolver. Como que você consegue resolver esse problema de consciência, cara? Algumas religiões, eu não vou ficar citando religiões aqui pra gente não tentar trazer comparação de religião. Você tem que ser mestre das suas emoções. Quando você conseguir controlar as suas emoções, daí você vai saber quem você é, cara. Uma visão mais secular, mais humanista, vai dizer que você tem que ser feliz. No dia que você estiver fazendo algo que vai te satisfazer, daí você consegue, daí a sua identidade está resolvida. E algumas outras religiões, eu falo, religiões tentam resolver de maneira moral. Como? Faça isso, não faça aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Pode. Mas o evangelho, ele não é simplesmente um livro de condutas morais, onde você resolve externamente o que você faz. Para de fazer isso, faz aquilo. Ele trata a moralidade do homem, quer dizer, ele trata o erro, mas ele não é só um livro de regras, a Bíblia. A Bíblia também, ela não diz que você tem que ser mestre das suas emoções. Não, porque o nosso Deus nos criou com emoções pra gente sentir. A própria Bíblia ensina que o Espírito Santo se entristece, ele tem um certo nível de sentimento que não é o mesmo que o humano, mas Deus fez o homem com emoções, e é pra gente viver as emoções. Mas nós não podemos ser mestre das emoções. O que a Bíblia ensina é pra gente colocar as emoções no lugar certo, que é submeter a Cristo. E também a gente vai para essa visão mais secular, né? De você, talvez mais pragmática ou mais de felicidade. Quando você for feliz, aí sim você vai ser mestre. Só que, cara, a felicidade é muito... A experiência da felicidade, ela depende muito do que você tá vivendo, cara. A tristeza faz parte da vida. Você não pode fazer da alegria ou da felicidade a sua identidade, porque todo mundo vai passar por perdas, lutas e sofrimento. O que o evangelho nos ensina, então, é que isso tudo é muito, muito profundo. Deus, ele toca nos nossos sentimentos e emoções, ele toca nos nossos pensamentos, ele toca na nossa maneira de agir, inclusive na nossa satisfação de vida. Ele toca em todas essas áreas, mas ele toca como fruto de uma transformação do coração. Porque o Cristo da Bíblia ensina que ele quer tocar a área do pecado na sua vida. E quando o pecado for transformado na sua vida, todas as outras áreas vão ser transformadas. A Bíblia diz, né, em João capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus, ele disse isso para os fariseus, inclusive, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi um versículo muito usado, inclusive, na política aí. Uhum. Mas foi Jesus que falou essa palavra. Não foi o... Não foi? Piada. Nem piada, pô. Não pode falar disso, mas né, se apropriou desse versículo, mas foi Jesus que falou. Mas Jesus falou num contexto, cara. Jesus, ele quis dizer o que com esse versículo? De quem Jesus ia libertar? Ele ia nos libertar pra gente ser livre de verdade. Naquele contexto, eram os fariseus, era o povo de Israel, eles estavam sendo cativos lá dos romanos, mas Jesus não estava falando que ele ia libertar dos romanos, por exemplo, que era o que eles estavam esperando. Jesus, ele estava falando que você e eu, nós seríamos libertos de nós mesmos. Caramba. Das nossas vontades, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, porque as nossas emoções vão e vêm, cara. Elas são muito inconstantes, cara. Aquilo que a gente tá fazendo também, cara, agora traz felicidade, depois muda.
Tudo muda nessa vida. A gente não pode pautar, até em termos morais, cara. Você não vai conseguir ser feliz só com um conjunto de regras. A Bíblia é muito mais do que fazer ou não fazer. Não. Então a Bíblia nos ensina que nós seríamos livres de verdade, porque Cristo nos libertaria de nós mesmos. Jesus te liberta do seu coração. Ele te liberta das suas vontades. Muitas pessoas que inclusive estão nos assistindo são escravas das suas vontades e desejos. Eu sou o que eu desejo, eu sou o que eu faço, eu sou o que eu sinto. Que é o que o mundo moderno prega isso. Outra vez eu estava aconselhando um jovem exatamente com isso. A minha identidade é a área da sexualidade, pastor. Isso não vai mudar. Eu falei pra ele, cara, você não é... A sua sexualidade não te define, cara. A sua identidade é muito maior do que a sua sexualidade, cara. O que te define é Cristo. Então, Jesus veio para libertar o homem dele mesmo. O cativeiro é espiritual, cara. O cativeiro não é esquerda, direita. O cativeiro não é um lugar... simples assim. Cara, o cativeiro não é um lugar natural. Não que a gente não tenha uma visão até política, né? Não tô falando isso. O que eu tô falando é que a guerra que nós lutamos é uma guerra espiritual. E é uma batalha pelo nosso coração. O diabo, ele quer usar coisas nossas. O diabo, ele usa os nossos desejos. Agora falando como pastor. Os nossos desejos, emoções e vontades, porque eles são voláteis. E nós temos uma carne que grita por espaço dentro de nós. Jesus veio não para nos libertar totalmente da nossa carne, porque a gente ainda vai lutar contra a carne. Gálatas 5 fala isso, Romanos 7 fala isso. Mas ele veio para nos tirar do cativo do cativeiro do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos Cristo como nosso Senhor. Ele nos libertou de nós mesmos. Então eu deixo essa última mensagem aí pro pessoal que está assistindo.